Hola queridos, muy bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Brincadeira, zoeira à parte, vamos falar sobre o que rendeu 30 dias estudando espanhol. Hey, como você tá fazendo para estudar espanhol sozinha? Como estudar espanhol sem deixar enferrujar o inglês? Oi Camille, como você escolhe o conteúdo que vai estudar no dia? Qual foi o método que você usou? Qual é o cronograma de estudo? Quantas horas de estudo, de conteúdos, livros, professor particular e etc. Professor particular? Eu não tive professor particular. Você usou inglês ou português como base? No vídeo de hoje eu vou responder essa e outras perguntas e vou contar também como é que foi o processo de estudar espanhol 30 minutos por dia durante 30 dias. E aí, será que vale a pena? E claro que tudo que eu vou compartilhar ao longo desse vídeo você pode e deve replicar nos seus estudos de inglês. Inclusive, se você acabou de chegar aqui agora, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, criadora do Fluency Factor e eu moro aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, há 5 anos. Legal. E antes da gente começar, é claro, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, se você não gostar depois você tira, e também ative o sino de notificações, porque assim a gente tem tanta aula, tanto vídeo, tanto conteúdo bacana para vocês, que eu aposto que você não quer perder nada, então ative o sino também. E claro, se você quiser dar alguma sugestão, se você tem alguma pergunta, se você quer algum vídeo específico aqui no canal, deixa nos comentários. Então vamos lá, porque tem muitas coisas que eu preciso compartilhar no vídeo de hoje. Buckle up, guys, porque vai ser bem intenso. Primeiro de tudo, eu preciso dar um background, né? Explicar aí o contexto, por que eu comecei a estudar espanhol e o que aconteceu antes, qual que é a minha experiência com o idioma, porque muitas vezes quando a gente começa a estudar um idioma, principalmente quando é o inglês, sempre tem medo envolvido, sempre tem trauma, e no meu caso, com o espanhol, infelizmente não é diferente. Eu até cheguei a comentar um pouco sobre essa história no vídeo que eu fiz 100% em inglês falando do meu novo desafio, porque quem assistiu esse vídeo viu que eu ia estudar espanhol por 30 dias. Na verdade, eu já estava no meio do processo, né? E lá eu compartilhei que eu tive experiência quando eu era pequena com espanhol, porque quando eu era criança eu acabei tendo que mudar muitas vezes de escola e de endereço por conta do trabalho do meu pai. E acabou que eu caí numa escola no começo do semestre ali, e eu já sabia que eu não ia continuar naquela escola por muito tempo, eu ia ficar lá até junho. Então você imagina, tinha acabado de chegar naquela escola e eu já sabia que eu não ia ficar lá. Só que o pior disso tudo é que eles tinham espanhol e eu nunca tinha tido experiência com espanhol antes. Então, o que aconteceu? Me ferrei. Foi isso que aconteceu. Então, no meio do semestre, a professora propôs uma prova. Um teste que eu ia precisar interpretar uma música dançando, interpretando como se fosse um teatro ali, uma gravação de um clipe com um colega meu, sendo que eu não conhecia ninguém, não era amiga de ninguém, enfim, aquele caos. Então imagina a minha situação, gente, o tanto que eu tava desconfortável com o fato de ter que aprender uma música, sendo que todos os meus colegas, né, eles cresceram nessa escola, então todo mundo já falava espanhol, e eu, a estranha, não. Decorei a música, fui lá, quase chorando, fazendo xixi nas calças, fiz a apresentação lá. Eu tinha o quê? 11 anos, 10 anos nessa época. Só sei que eu passei um aperto danado, muito nervoso, e chegando no final da apresentação, né, que você fazia isso na frente da sala inteira, você ali interagindo em espanhol, cantando a música, tendo que performar. A professora virou pra mim e falou que eu podia ter feito melhor, que eu era muito fechada, muito tímida, e aí eu não fiquei com uma nota legal. Super bacana, né, gente? Assim, muito didático, muito bom. Achei legal essa abordagem. Ela falou que eu tinha cantado pra dentro. Eu já falei pra vocês, eu era uma criança mais tímida, mais fechada. Enfim. O que acabou acontecendo? Beleza, minhas notas em espanhol eram lá embaixo, eram ruins, mas aí, em junho, eu mudei de escola. E nessa minha nova escola, eu podia escolher entre inglês e alemão, porque eu mudei pra Joinville. Então, Joinville, o Sul, tem essa cultura, o alemão, tá, não sei o quê. Não escolhi o alemão, escolhi o inglês. E aí, perdi o contato com o espanhol, só fui ter contato novamente com o espanhol quando eu mudei pra São Paulo. Tá vendo como tem muita caos? É o que eu falei pra vocês, muitos estágios, muitas coisas diferentes. Quando eu mudei pra São Paulo, daí a minha escola tinha espanhol e inglês. Só que assim, gente, tanto espanhol feito em inglês era um negócio assim complicado. Aquele lance de ser gramática, e quando você não quiser mais ter aula de espanhol, gramática. E por esse motivo, eu digo que espanhol nunca chamou minha atenção, inclusive eu não sou da galera de Rebeldes, nunca gostei de Rebeldes, acho que por conta disso. E aí eu basicamente não tinha motivos pra querer aprender o idioma. Até que
tudo mudou e nós estamos aqui. Então, por que basicamente 16 anos depois eu quero aprender o idioma? Eu tenho 3 motivos bem plausíveis para compartilhar com vocês. Eu tive que pensar e formular isso aqui, inclusive, porque é uma das coisas que eu falo, né? Eu sempre comento aqui pra vocês. A gente tem que ter um objetivo claro, porque senão a primeira coisa, o primeiro desafio que aparecer na nossa jornada, a gente não vai querer mais continuar. Então eu tenho 3 motivos claros do porquê eu quero alcançar a fluência no espanhol. O primeiro deles é o seguinte: o espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo por nacionalidades diferentes, por culturas diferentes. O inglês em primeiro lugar e o espanhol em segundo. Então, o inglês já tá ok, bora pro espanhol. E o que é mais interessante é que eu vejo isso muito na prática, mesmo morando aqui em Los Angeles. Aqui, gente, é um hub, é um lugar de conexão de imigrantes. É como se a gente pegasse um pouquinho assim, ó, de cada país e colocasse em um só lugar. Pronto, isso é Los Angeles. Então, por exemplo, aqui no meu prédio, e não só no meu prédio, mas no meu bairro, tem muito imigrante. Eu tenho 2 vizinhas, inclusive uma que eu conheci ontem quando eu fui lavar roupa, que ela não fala inglês, ela só fala espanhol. Mas aqui, no meu condomínio, que eu saiba, tem a minha vizinha que é da Armênia e também tem os vizinhos de cima que são filipinos e falam pouquíssimo inglês. Então o primeiro motivo é esse: o espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo por nacionalidades diferentes, depois do inglês. Segundo motivo de eu querer aprender espanhol é porque é um desafio. Ano passado eu coloquei um desafio pra mim de treinar, malhar, me exercitar, caminhar por 240 dias. Eu me inscrevi na academia e eu fui. Na verdade, eu fiz mais do que 240 dias de exercício físico no ano. E eu pensei, bom, eu podia colocar um outro desafio para esse ano, porque me gerou muitos resultados positivos praticar exercício físico ano passado. Então, por que não aprender um novo idioma, sendo que tem tudo a ver com o que eu faço? E assim como ano passado o exercício físico fez com que eu desenvolvesse ainda mais disciplina, me ajudou muito com questões físicas e mentais, né? Mas, obviamente, pra mim, no meu sentido, principalmente questões psicológicas, que faz muito bem mesmo. E eu sabia que o espanhol ia me servir da mesma forma, principalmente pensando nos benefícios de aprender um novo idioma em relação à longevidade. Agora, o terceiro motivo não é menos especial ou menos importante. Na verdade, eu simplesmente entendi que eu precisava mostrar para os meus alunos que eu realmente acredito naquilo que eu prego. Eu não posso falar alguma coisa para eles que eu não acredite ou que eu não faça. E o mais interessante é, os meus alunos não estavam lá quando eu aprendi inglês, então parece que é muito fácil falar. Então eu decidi mostrar. E óbvio que quando eu tava estudando inglês sozinha, eu perdi muito tempo, eu não sabia direito que caminho ir, e aí patinei bastante. Mas hoje não. Hoje eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona, eu sei por onde eu preciso ir. Mas então tá, Camila, acelera o processo. A gente já entendeu o background, agora fala o que você tá fazendo que nós queremos fazer também. Cadê o perrengue, minha filha? A gente quer saber onde tá o BO. Calma, gente, a gente já tá chegando lá. Eu decidi mesmo, bati o martelo que eu ia começar esse novo projeto dia 6 de fevereiro junto com os meus alunos. Eu propus um desafio pra eles, que a ideia principal era desenvolver a disciplina e o hábito de estudar inglês. Porque uma vez que você faz isso todos os dias um pouco, você começa a sentir falta de não fazer mais. É como, por exemplo, quando você toma o seu cafezinho pela manhã. Você tá tão acostumado a fazer isso que quando você não faz, você sente falta. Ou fazer o seu skincare antes de ir pra cama, mesma coisa. Então o desafio, o challenge, tinha esse objetivo, de desenvolver disciplina. Então o que nós combinamos? Que nós iríamos estudar 30 minutos por dia ao longo de 30 dias. E claro, meus alunos estudando inglês e eu estudando espanhol. E pra isso, pra gente fazer esse processo junto, pra gente compartilhar a jornada, eu fiz live todos os dias. Na verdade, tiveram 3 dias que eu não fiz live, porque no meio desse processo eu fiquei muito ruim, eu fiquei muito gripada, e teve um dia que eu não estudei no meio desse processo. E o que foi incrível desses encontros diários foi que, antes de começar a estudar, eu compartilhava os desafios, ou o que eu tava esperando, ou o que eu ia estudar aquele dia. Aí eu mutava meu microfone para que eles pudessem concentrar nos estudos deles e eu concentrasse nos meus. E aí, quando terminava os 30 minutos, a gente compartilhava ali, eles pelo chat e eu pela live, o que tinha acontecido, o que foi bacana, o que não foi bacana e as coisas que precisavam melhorar para o dia seguinte. Agora vamos lá, falando sobre materiais, os conteúdos, cursos, professores, o que eu usei? Nada além de dicionários, ChatGPT e o meu método de inglês. Eu não usei nenhum material específico. Nada. Não comprei nenhum curso, não tô com nenhum professor, nada do tipo. Nenhum tipo de aplicativo, nenhum tipo de jogo, nada. Então, eu basicamente estava seguindo o cronograma do meu curso, fazendo tudo que eu prego pros meus alunos, seguindo tudo certinho. E a cada dúvida que aparecia, eu recorria ao dicionário e ao ChatGPT. E claro que ao longo disso,
eu também fui escrevendo, fui fazendo as minhas anotações. Em vários outros vídeos aqui eu já mostrei algumas dicas do que eu tenho feito ao longo dos estudos de espanhol. Se você ainda não verificou, vai assistir meu vídeo sobre memorização, que lá eu falo sobre 2 dicas que você precisa aplicar em relação ao idioma, mas na verdade nesse vídeo eu dou 4 dicas muito importantes. Só que, como ao mesmo tempo que é muito bom usar o dicionário e usar o ChatGPT, eu percebi que eu tava precisando de um pouco mais, digamos, de base e mais de chão, como se fosse um professor, que seria um guia para os meus estudos a partir das minhas dúvidas. E foi por isso que essa semana chegou aqui em casa esse livro aqui. Só que, só para contextualizar, agora já é dia 24 de março, ou seja, daqui a pouco vai fazer 2 meses que eu tô estudando, então faz um tempo já que passaram 30 dias. Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, porque muitas demandas nessa vida. Mas enfim, comprei esse livro aqui, eu não sei se ele tem no Brasil, porque é um livro que tem como base o inglês, tá bom? Então as explicações são todas em inglês e tem sido muito interessante observar. Então, ó, eu já comecei a estudar, fiz até uma marcação aqui, ó, tá vendo? Mas eu não usei esse livro nos 30 primeiros dias. Então, recapitulando, eu usei a estrutura do meu curso, o método do meu curso, então todos os temas, a parte gramatical, a base do que eu precisava aprender é do meu curso. E aí eu respondi essas questões usando os dicionários, o ChatGPT, e, quando necessário, vídeos infantis no YouTube. Porque, gente, querendo ou não, eu estou aprendendo espanhol do zero, do básico. Eu posso ter tido as experiências que eu tive, mas eu não considero nenhuma delas. E essa foi uma pergunta que me fizeram, inclusive, se eu usava inglês ou português como base para aprender o espanhol. E a realidade é que eu pesquisava as coisas em inglês, mas só durante a primeira semana, porque eu anotei aqui, ó, dia 13 de fevereiro, eu comecei a fazer pesquisas no ChatGPT em espanhol. E aí, o que é muito bacana é que mais 5 dias pra frente... Cadê? Caramba, eu escrevo, hein? Aqui. Eu anotei que eu já estava fazendo frases mais complexas e mais completas com até 3 linhas. Em o quê? 14 dias de estudo. E lembrando que eu só escrevo aquilo que eu penso, falo e por último, põe no papel. Ah, Camille, então música e filme eu aposto que você tá assistindo pra caramba, escutando muita música em espanhol. Gente, não. E aqui é uma questão interessante de gosto muito pessoal, e por isso que eu sempre falo pra vocês que cada pessoa é de um jeito, então a gente tem que entender as estratégias mais adequadas pra cada um, né? Eu tenho um sério problema com séries e filmes hoje em dia. Eu não sou o tipo de pessoa que tem autocontrole e fala assim, não, eu vou assistir um episódio e eu vou, sei lá, lavar uma louça, estudar, vou tomar um banho. Eu não consigo sair da frente da TV se eu não completo e se eu não termino, se eu acabo com todas as opções. Então, eu, particularmente, não consigo assistir série. Tá bom? Desculpa decepcionar. E música, eu ainda não encontrei algo dos gêneros que eu gosto de ouvir em espanhol. E então eu, inclusive, aceito sugestões. Se você tem sugestão de banda, de grupo, de... o que for, gente, bota aqui que eu estou buscando por isso, porque foi basicamente 30 dias sem assistir nenhum filme ou escutar nenhuma música em espanhol. Só não vou falar que não foi nenhuma música, porque tem um louvor que eu gosto muito em espanhol. Mas de resto, zero. Mas isso não faz com que eu não tenha praticado meu listening. Eu pratiquei muito meu listening através do YouTube. Então, assim como eu falei, eu usei conteúdos infantis para fazer pesquisas específicas sobre os temas que eu tava aprendendo e desenvolvendo, mas de forma geral, eu tava assistindo vlog em espanhol o tempo inteiro. Então, assim, quando eu vou almoçar, eu gosto de assistir alguma coisa, né? Se meu marido não tá em casa, por exemplo, porque juntos a gente estuda inglês, tá? Mas igual agora, por exemplo, que ele tá fazendo o turnê, eu pego meu momento ali que eu tô fazendo as minhas refeições e eu fico assistindo vlogs em espanhol. Em específico de uma menina, foi o canal que eu mais gostei, que é uma americana que aprendeu espanhol da Espanha, porque o marido dela é espanhol e hoje ela mora na Espanha. Então ela mostra o dia a dia lá, as viagens dela pela Europa, eu acho super legal, ela é uma fofa e eu adoro o canal dela, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem também. É a Rachel, tudo bem? Então assim, esse é o contexto geral. Então você deve estar se perguntando, Camille, você estudou espanhol 30 minutos por dia durante 30 dias e ainda está estudando espanhol todos os dias sem cansar e sem falhar? Claro que não. Eu falei que inclusive eu não estudei um dia durante esse desafio que eu fiz com os meus alunos porque eu fiquei muito ruim de saúde e a gente não é robô, né? Até onde eu sei, não somos. Assim como eu falei pra vocês, a ideia do desafio era primeiro desenvolver esse hábito e essa disciplina de estar em contato com o idioma que é desafiador. O objetivo não é ignorar toda a vida que tem por aí e só focar no idioma. Pra estudar e aprender um novo idioma, a gente não pode ficar bitolado. Eu sei que vai ter dia que vai ser mais difícil que o outro. Eu sei que vai ter dia que as coisas da vida vão demandar mais do meu tempo, da minha paciência, da minha energia, da minha concentração
do que o estudo do idioma. Vão ter dias que eu vou ser pega de surpresa, vai ter dia que eu não vou ter controle, vai ter dia que vai acontecer mil e uma loucuras. E aí? Quando a gente precisa descansar, a gente precisa descansar. Inclusive, queria compartilhar uma coisa muito interessante. Eu cumpri os 30 dias de estudo com os meus alunos, fiz mais alguns dias depois e depois eu fiquei 6 dias sem estudar. 6 dias! 6 dias sem estudar. E o que isso significa? Simplesmente que a minha semana foi uma loucura. Nós fomos em vários shows, saímos pra ver vários amigos, montamos um cenário novo pra mim aqui em casa, montamos uma bateria nova no estúdio do Bruno. Foi uma semana caótica. 6 dias sem estudar. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei com saudade de sentar e de ter o meu momentinho de estudo, de fazer um chazinho, de passar um café e sentar ali pra ter o meu momento com o espanhol. Essa que é a realidade. Por quê? Porque eu já tinha desenvolvido aquele hábito, já estava fazendo parte da minha rotina, virou uma parte de mim, então me fez muita falta. E é muito engraçado pensar nisso, porque nem parece que é a mesma pessoa da história que eu contei no começo do vídeo, né? Então aquela semana passou, nossos compromissos passaram e eu voltei com a minha regularidade nos estudos. E a principal mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse vídeo aqui, é que às vezes vai ter aquela semana que vai ser um caos, que vai dar vontade de desistir de tudo, de jogar as folhas tudo assim pra cima e falar, eu não quero mais, me deixem em paz. Vai ter essa semana, mas ela vai passar. O mais importante é você saber que toda vez que você estuda, a sua percepção sobre você mesmo no idioma muda. Quanto mais você aprende, mais confiante você fica. Agora imagina isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Estudar vai estar dentro do seu gosto, sabe? E a sensação mais gostosa pra mim, que eu acho que é um dos melhores resultados desses 30 dias, não é necessariamente meu nível de fluência ou o tanto que eu posso, sei lá, começar a falar aqui com vocês, mas é a sensação e a tranquilidade de colocar minha cabeça no travesseiro pra dormir e estar animada pra, no dia seguinte, acordar, passar meu cafezinho e estudar. But the fact is, eu estou muito contenta com mis resultados e eu posso dizer isso tranquilamente. Eu sei que eu necessito estudar muchísimo, muchísimo, pero eu estou feliz. Muy feliz. Por ejemplo, hoy puedo hablar sobre las cosas que hago durante el día, durante la semana y también los espacios en mi casa. La verdad es que yo no sé exactamente o qué decir aquí. Sorry. Lo siento. Então vamos lá falar sobre os próximos passos agora. O que esperar do futuro? E nós temos muitos planos. A primeira coisa é que eu quero deixar a minha experiência o mais próximo possível do que os meus alunos têm dentro do curso. Então por esse motivo eu vou continuar seguindo o cronograma do meu curso, fazendo as minhas pesquisas e montando as minhas próprias aulas em espanhol. Só que nós temos algumas novidades. A primeira delas é que eu estou fazendo vários retos, vários desafios com os meus alunos na nossa comunidade. Então tem vários desafios que eu proponho lá pra eles e eu tô fazendo a mesma coisa em espanhol. É sobre isso. Outra novidade é que eu já conversei com uma amiga minha e depois da Páscoa, assim que a Páscoa passar, nós iremos nos encontrar quinzenalmente para tomar café e para bater um papo em espanhol, porque os meus alunos têm aula de conversação e eu também quero ter aulas de conversação. E ela é nativa do Peru, se eu não me engano, então vai ser uma experiência incrível. E assim como eu falei, eu também comprei esse livro aqui, mas como eu tô cansada de falar aqui pra vocês, eu não vou seguir esse livro, tipo, todo dia eu vou abrir e vou fazer não sei quantas páginas. Esse não é o meu objetivo. Eu tenho ele como guia, como uma pesquisa, como uma referência. Então, basicamente, o que eu vou fazer é, eu sempre vou seguir o cronograma do curso, vou fazer as minhas pesquisas, vou chegar nas minhas conclusões e depois eu vou procurar pelos mesmos materiais aqui. Basicamente, para ter um fundamento, uma base dos meus estudos. Então, primeiro vem a pesquisa, que nem eu já tenho feito, e eu complemento com esse material. E, gente, é isso. Agora eu vou dar uma olhada ainda para ver se eu não respondi alguma das dúvidas que vocês me mandaram. Olha só que interessante que meu aluno Ronald falou. Ele é da Venezuela, mas ele tá morando agora em Portugal. Ele falou, queremos te escutar falando espanhol, teacher. Ou seja, ele tá misturando aqui espanhol, português e inglês. You are motivation for everyone. You can do it. Let's go, Ronald! Outra pergunta foi qual método você usou, já expliquei aqui, e quanto que você achou que aprendeu com ele. Olha, pra mim foi muito importante porque em relação à gramática eu já tenho mais noção, porque igual eu falei, eu não tinha noção nenhuma de gramática, então eu expandi meu vocabulário e aprendi mais sobre gramática, principalmente questões de preposição, né? Que eu tô descobrindo que preposição em espanhol parece ser mais fácil que no inglês, mas eu sei que a conjugação no espanhol é mais difícil e é neste momento onde eu me encontro, problemas e dificuldades com conjugação. A Gil perguntou, sente que aprender espanhol está sendo diferente do seu aprendizado de inglês? Sinto, principalmente pela questão que eu falei pra vocês de que o inglês já fazia parte da minha vida, da minha rotina, das coisas que eu amava. O espanhol não está no mesmo lugar, então eu estou sentindo dificuldade por isso. Porque, por exemplo, escutar música em espanhol, não estou nesse momento. Assistir coisas em espanhol,
só vlog. Então, eu sei que tá sendo diferente por esse motivo e eu sei que eu terei dificuldades diferentes, né? Porque os idiomas são diferentes, assim como eu falei agora. A coisa mais legal que aprendeu em espanhol até agora é sobre a língua, alguma palavra ou alguma regra gramatical muito louca. Eu acho que o que eu tô mais me divertindo e a coisa mais legal que eu tô aprendendo é a pronúncia. Gente, a pronúncia em espanhol é muito legal, muito legal. Tá sendo divertido. Eu acho que essa questão é onde eu vou continuar focando. Tipo, eu tô me divertindo com a pronúncia, então vou continuar me divertindo com ela. A Carol também perguntou se eu acabo planejando antes da aula o que eu vou estudar ou se eu pesquiso na hora. Eu, teoricamente, já planejei porque eu tô seguindo o meu método, assim como eu falei, mas eu tenho que fazer pesquisas na hora, né? Eu faço a pesquisa e aplico. Eu não faço a pesquisa e depois aplico. É no mesmo momento que isso acontece. E a Carol também perguntou como é que estuda espanhol sem deixar o inglês enferrujar, né? E aí que tá a questão. Pra mim, são dois mundos diferentes, porque mesmo eu tendo no começo, né? Eu usei o inglês como base pro espanhol, mas foi só no começo. Quando eu tô no meu mundo em espanhol, eu estou buscando sons em espanhol. O meu esforço não é curvar ou mudar e acessar o inglês. Eu realmente faço isso de forma bem intencional, assim, eu tento pensar. É como se eu entrasse em uma zona, tipo assim, em uma região onde é espanhol. Agora, eu tenho os momentos que eu já consumo muito inglês e o inglês já tá tão enraizado no meu dia a dia, na minha forma de viver, nas coisas que eu faço, que eu não tenho como misturar. Aonde mistura é quando eu estou aprendendo, praticando espanhol e às vezes vem um intruso do inglês. Mas aí eu tento me manter nessa região aí onde é só para o espanhol. É nesse lugar que eu vou. Sabe, os sons, eu tento buscar os sons só do espanhol, não do inglês. A Marília Cecília perguntou, você pretende abrir um curso de espanhol quando ficar fluente? Isso só o futuro vai dizer. Eu primeiro tenho que ser fluente em espanhol antes de qualquer coisa, né? E a Maria Cecília também pediu pra eu falar um pouquinho espanhol. Muy bien. Eu puedo hablar con usted un poquito. E a Carol também perguntou, como que você pratica as palavras que são iguais ao português? Porque eu não pratico porque penso que é igual mesmo. Então, eu tento, igual eu falei, tentar perceber a dinâmica da pronúncia das coisas, sabe? Porque isso é interessante, gente. Vamos lá, vamos ver se eu consigo sair com uma resposta, porque eu não fiz roteiro pra essa parte. Sabe o gingado brasileiro? Eu tento encontrar o gingado em espanhol. Então, por mais que as palavras sejam as mesmas, eu tento entender aonde que é diferente. Aonde que tá o sabor? Aonde que tá o sabor em espanhol dessa palavra? É o que eu tento fazer. Por mais que as palavras sejam próximas, quando a gente coloca ela numa frase, ela vai ser somente um elemento, sabe? Então acho que é principalmente isso, não encarar as palavras individualmente, mas encarar as palavras em contexto, em frase, porque daí você não vai ficar com essa sensação de que você tá falando português, sabe? A Marília perguntou, se primeiro vem a fala, como você testa que a fala está sendo correta? Tenho essa dificuldade. Bom, eu escuto muito usando dicionários, né? Então eu tento entender, primeiro, quando eu tava estudando alfabeto, eu fui procurar entender qual que é a pronúncia de cada letra, e aí isso já me ajudou bastante quando eu leio a palavra, mesmo antes de escutá-la, eu entendo qual que é a pronúncia, porque eu entendi lá no começo a questão do alfabeto, tá? Então isso é muito importante. Então primeiro eu estudei os sons no alfabeto e depois eu fui pra palavra. Então quando eu cheguei na parte de aprender o som das palavras, eu já tava um pouquinho mais confiante. E aí o que eu tenho que fazer é gravar vídeo, gravar áudio, e comparar. É isso. E eu quero saber quem são as pessoas que ficaram até o final desse vídeo, então deixa aqui embaixo nos comentários alguma bandeirinha de um país que tenha o espanhol como o primeiro idioma. Vamos lá. E aí, gente, gostaram desse vídeo? O que vocês acharam dessa saga do meu processo de aprendizagem de espanhol? O que vocês acham da gente fazer um update, né? Cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, 9 meses, eu postar um vídeo aqui sobre isso. Eu acho que seria interessante. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você chegou até aqui, neste momento desse vídeo, e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se inscreva, também já deixa o joinha e ative o sino de notificações. Combinado? Guys, thank you so much for being here with me today, and I hope to see you on the next one. Maybe on the next time I'll be speaking in Spanish with you. I don't know. ¿Dónde están mis perguntas? ¿Dónde están? Eu coloquei no OneDrive, peraí. Tô meio azul? Tô sentindo que eu tô meio azul. Escutou o trovão? Gente, onde que viu na Califórnia ter trovão de chuva? Que absurdo!